Agora a gente continua com a nossa aula de hoje, passando para o momento de orientações a respeito das diretrizes para a implementação da transparência ativa, e para falar sobre isso eu chamo a doutora Luciana. Bom, então vamos lá. Acho que acaba abrangendo um pouquinho do que a gente já até ouviu aí dos cochichos, essa questão de como levar a informação para os municípios menores. A gente está tratando do que, né? O que é a transparência ativa, e agora a gente tem que trabalhar então o como, né? Como disponibilizar. Então a gente já fica feliz vendo que vocês estão avançados. Então agora é uma questão de adequação, de a gente ver se a gente está disponibilizando da maneira correta, né? Da maneira mais eficaz possível. E aí, mais uma vez, a lei foi muito feliz de nos trazer o mínimo, né? Então, por isso que é importante a regulamentação? É importante a regulamentação, sim, porque cada município, cada local sabe das suas especificidades e pode encontrar outros meios mais apropriados para levar essa informação, né? Regulamentar esses meios. Mas vamos nos recorrer à própria lei para ver o mínimo que nós precisamos ter para levar essa informação. Então, esse como levar a informação. Vamos à lei? Bom, primeiro, no próprio artigo 4º, ela diz que ela tem que ser uma informação disponível. O que é disponibilidade? É o que a gente já tem conversado, né, aqui, levar essa informação mais ampla possível, deixar disponível. Então, vamos lá. Pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Ela tem que ser uma informação autêntica, né? Autenticidade. O que é isso? É a qualidade da informação produzida, expedida, recebida ou modificada por indivíduo, equipamento ou sistema. Óbvio, né? Na verdade, se a gente está falando de levar uma informação, então a gente já comentou um pouquinho isso antes, eu tenho que estar garantindo a autenticidade daquela informação. Senão, em vez de eu estar me comprometendo, né, cumprindo a minha missão de disponibilizar, eu vou estar cometendo ali um ilícito. Então, em vez de a gente ter aquele estado que a gente está falando de um vidro transparente, esse vidro vai estar meio embaçado, porque eu não vou ter informações que condizem ali com a realidade. Temos que tomar muito cuidado com isso. A lei também nos fala de informações íntegras. Que é isso? Informação não modificada, né? Inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Nada me adianta eu colocar uma informação que ela ali no seu trâmite foi desvirtuada. Então, quem está... Daí a importância fundamental do quê? Do trato da informação, da gestão documental. Daquela história de que quando eu vou abrir a casa, eu tenho que estar com a casa arrumada, para justamente garantir que nesse trânsito, nesse destino, ela não se perca ou se modifique, tá? Que mais, pessoal? Primariedade. Então, tá lá, informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Então, esse detalhamento é necessário. Quanto mais eu puder explicar de forma clara, compreensível sobre aquela informação, mais eu diminuo ali a demanda SIC, né? Mais eu estou praticando a transparência, e tenho que tomar cuidado para que ela seja colhida ali na fonte primária, para que não ocorra ali um desvirtuamento, né? Que não tenha ali nenhum problema de alteração no seu trânsito. Mais uma vez, gestão documental importantíssima aqui para a gente. Aqui, a gente está falando de linguagem cidadã, e a gente está falando de como disponibilizar a informação para o cidadão. O Dr. Levi já tinha disponibilizado aqui esse slide para vocês, que é o nosso site do acesso à informação, que é um pouquinho menina dos olhos para a gente. Por quê? O que vocês veem lá? Uma cartilha, né? Aparece uma história em quadrinhos, que explica de uma linguagem muito fácil, né? Muito comum a qualquer um, o que o Estado tem, quais são os serviços prestados, quais as legislações existentes, né? É importante a legislação municipal específica, quais são os dados disponíveis. E aí, não encontrando, né, no caso aqui desse site, já de uma forma didática, ele te orienta se você deve encaminhar à ouvidoria ou se você deve se dirigir ao SIC. Aí você vai falar, não, Luciana, mas no meu município eu não tenho a possibilidade de fazer isso em formato eletrônico. A gente já conversou aqui que hoje em dia o custo é muito
mais baixa do que há anos atrás. E a tecnologia cada vez está mais aí a nosso favor. Hoje em dia a gente consegue aí fazer blogs, né, da noite para o dia, aí o pessoal é muito criativo. Mas isso pode ser também, como a gente foi colocado aqui por Sorocaba, como levar a informação para a área rural, como chegar àquelas pessoas que estão ali mais longe, mais afastadas e que talvez não tenham acesso à internet. Isso pode ser feito mesmo no físico, né, e distribuído de uma forma didática, de uma forma ativa, de uma forma clara, tá? Então fica aí uma possibilidade de a gente chegar até essas pessoas que estão aí mais longínquas. O que é preciso para cumprir? Como que eu tenho que disponibilizar essa informação? O que eu preciso conter no meu site? Então vamos lá para a lei? A própria lei me diz. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem. Isso significa o quê? Que não precisa ser só o sítio eletrônico, que não precisa ser só o site, sendo obrigatória a divulgação em sítios eletrônicos da rede mundial de computadores, internet. E os municípios que não têm que não têm a obrigatoriedade de ter o sítio eletrônico. Bom, não ter a obrigatoriedade não significa que eu não possa ter, né? Então, a gente viu lá, como o Dr. Levi mostrou, que o uso da tecnologia é uma das nossas diretrizes, nossos pilares, nossos princípios, porque a gente tem hoje mesmo cada vez mais cidadãos antenados ali com o smartphone, sempre acessando aí a internet. Mas temos que pensar sim naqueles cidadãos que não têm acesso à tecnologia, ao uso da tecnologia, e aqueles municípios que não podem ou não conseguem ali ter um sítio eletrônico, né? Então, eu não ser obrigado não significa que eu não possa ter, mas talvez eu entenda que a minha realidade não pare só no sítio eletrônico. Quais são as possibilidades? Então, como é que eu chego a essas pessoas? Nós temos várias possibilidades criativas. Então, nós vimos até pela primeira videoconferência também, que foi confirmado, rádio, o próprio Diário Oficial, apesar do Diário Oficial ter uma linguagem mais técnica, mas que pode ser colocada ali informações principais, básicas, necessárias, os jornais da cidade de grande circulação. Quando a gente estava fazendo ali os encontros regionais, fiquei sabendo ali de um caso que, na verdade, até falei na outra primeira videoconferência, que o prefeito utilizou uma lousa do gabinete para ir colocando lá diariamente quais as despesas do município. Aí, no final, ele ia lá contabilizando. O doutor Levi hoje mesmo já falou que existe a possibilidade do mural. Então, nós temos ali mural de grandes passagens, até de uma igreja, de grandes centros de esporte, da própria prefeitura, que eu posso estar disponibilizando. A gente deu aí a possibilidade desses quadrinhos, dessas cartilhas, desses manuais, então de boletins informativos, de consultas, assembleias. Então, é possível sim. A gente sabe que tem pessoas muito criativas e que com baixo custo a gente consegue sim chegar a esse cidadão, mesmo que sem a possibilidade da internet. O que eu preciso ter no meu site, já que a gente está considerando e verificando que a grande maioria tem esse site, né, e acaba tendo a obrigatoriedade de ter o site. Primeiro, está lá na lei, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Lógico, né? A gente já falou de tudo isso. Tem que ser uma linguagem que eu consiga me fazer entender. Aqui, o que é essa ferramenta de pesquisa? O que acontece? Quantas vezes a gente quer saber alguma coisa sobre o Estado e a gente se recorre ao famoso Google? Por quê? Porque dentro da própria site do órgão a gente não consegue a informação. Então, é necessário ter essa ferramenta de pesquisa e é necessário que ela seja objetiva, né? Então, muitas vezes a gente tem lá um teste que a gente faz lá na secretaria, que na verdade a gente consegue uma informação pelo Google, mas não consegue a informação pelo próprio site. Por quê? Porque ele não tem uma fácil visualização, mas a informação está lá no site, né? Tá vendo a importância de se ter um site claro, de fácil ali acesso, de fácil usabilidade. A gente tem aqui um exemplo da Casa Civil.
Olha lá. Na verdade, eu não sei se vocês conseguem visualizar direitinho aí, mas ali, logo no canto superior direito, tem ali a barra a procura ali, né? Na verdade, os itens já de ferramenta de pesquisa, já ali por todos os requisitos necessários para cumprimento da lei. E se vocês forem ver, ele é um site muito limpo, né? Ali tem ali a agenda do secretário, ele é um site de fácil visualização, ele não está poluído, né? Porque não adianta a gente jogar um bando de informação ali no site e a gente não consegue buscar aquela informação no site. Então, a gente tem que trabalhar com sites não poluídos visualmente. Isso é uma das grandes reclamações dos usuários nos sites de estados, municípios, de governo, tá? Que mais que a gente precisa? Vamos lá no inciso 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilha e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Gente, o que é essa análise das informações? O que é que a gente fala tanto de dados abertos? O Dr. Levi já comentou um pouquinho. É aquela questão do PDF, né? Na verdade, eu pego aquele arquivo em PDF e não consigo mexer naquele arquivo. O Dr. Levi nos trouxe o exemplo do site do Governo Aberto, em que foi extraídas as informações de lá, porque é um exemplo que nós temos de um site com vários formatos de arquivo, e que foi feita ali, foi extraído os dados de lá e traduzido numa linguagem mais fácil. Então, quando a gente fala em dados abertos, a gente também tem que quebrar esse estigma de não, eu não quero que manuseie, que haja a manipulação desses dados. A manipulação não é nesse sentido ruim. Até porque, se alguém usar esses dados de forma errônea, manipulando de forma equivocada, ele vai estar cometendo um ilícito, né? Então, quando a gente está falando de manusear, e aí é o que fala o dispositivo da lei, é para possibilitar a pesquisa, para possibilitar a análise, tá? Isso é produtivo, isso não é negativo. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, ok? Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Eu preciso informar qual é o formato ali do documento que eu estou disponibilizando. Importantíssimo, garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. A gente já conversou sobre isso, né? De nada adianta eu dizer que eu estou disponibilizando informações se elas não estão íntegras, se elas não estão autênticas. E aí a gente vai conversar sobre isso à tarde, isso pode ser já até uma responsabilidade, né? Então, nós temos que ser sinceros com nós mesmos de nós estamos disponibilizando informações, mas nós estamos disponibilizando informações fidedignas, né? Outra coisa que é mais do que importante, manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Por quê? O que é comum? Eu preciso cumprir o que a Lei de Acesso à Informação determina. Então, eu chego lá, né, crio o meu portal, aproveito o portal que eu tenho, coloco todas as informações que a lei me impõe, eu cumpri o meu dever e acabou. Não acabou, né? Isso é dinâmico. As informações, elas se alteram a cada ali hora, minuto, segundo, dia, e isso tem que ser disponibilizado de acordo com as modificações. Então, não só em termos de receitas e despesas, mas em atualização de programa, em atualização de resultado desses programas, em atualização dos contratos vigentes, dos aditivos. Então, não basta só disponibilizar, eu tenho que me preocupar para que isso esteja sempre sendo atualizado, tá? Não adianta a gente falar, já cumpri a Lei de Acesso à Informação. Não, a gente tem que ter a preocupação de cumprir sempre com aquela eficácia que a gente quer para garantir a transparência. A gente tem aqui, no estado de São Paulo, o exemplo da Secretaria da Fazenda. É um site que tem ali atualizado todos os dias a receita e as despesas. Nós capturamos essa imagem quando da elaboração desse curso para vocês, né? Então, ali vocês veem que ali em vermelhinho é o empenho diário e foi
atualizado, foi uma imagem capturada em 20/6, quando a gente estava aqui elaborando o curso para vocês, mas se hoje vocês acessarem o site da Fazenda, vai estar atualizado com as informações financeiras de hoje, porque nesse exato momento não me adianta mais, né, saber do dia 20/6, talvez adiante para fazer uma equiparação, para fazer um controle, para fazer uma análise. Mas se vocês entrarem no site hoje, vai estar atualizado, porque é atualizado diariamente, tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Olha lá o que mais a gente precisa, inciso 7º. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidades detentoras dos sites. Por quê, gente? É aquilo que a gente falou logo no comecinho. Informação é muito mais do que informação financeira. Então, eu preciso saber o que o órgão faz e como eu me comunico com aquele órgão. Né? Como é que eu vou... Não sei a quem me dirigir se eu preciso saber alguma coisa daquele órgão. Ou sequer eu consigo saber exatamente qual é a prestação, o que ele presta, quais são os programas. E aí a gente tem aqui o nosso exemplo do Detran, que ele coloca ali numa abazinha, logo na página inicial, o Fale com o Detran, a ouvidoria, o SIC, e olha lá, né, doutor Levi, na verdade, um dos nossos preceitos que a gente tem como diretriz, que é o uso da tecnologia, então a gente viu aqui em Conchas, né, que acaba sendo um lugar mais afastado, mais rural, mas a gente sabe que cada vez mais o cidadão está utilizando as redes sociais, a gente viu isso pelas manifestações que hoje nós já conversamos, né, como eles se movimentaram pelas redes sociais, né, então como você vê como que isso é importante na vida de hoje, é uma realidade com que a gente não pode ignorar. E cada vez mais a gente tem que estar utilizando justamente essas ferramentas para disponibilizar serviços, para pensar naquela questão de ver qual hora do metrô está passando, do ônibus está passando. Isso é avançar e utilizar as redes sociais a nosso favor para facilitar os trabalhos. E está aí o exemplo do Detran para facilitar também. Outra medida importantíssima que veio preconizada aí na Lei de Acesso à Informação. No inciso 8, adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Gente, se a gente está falando de acessibilidade, se a gente está falando de disponibilização, se a gente está falando de um direito de todos, a gente tem que pensar em todos, né? Então, na verdade, aqui foi muito feliz a lei em dizer que nós temos que nos preocupar com aquelas pessoas que, se a gente está falando de um sítio eletrônico, podem ter dificuldades para leitura do sítio eletrônico, né? Então, a gente tem que pensar em disponibilizar informações para todos, né? E achar meios para isso. Aqui nós temos o exemplo do Instituto Benjamin Constant, que tem ali aquela aba, né, com os ícones principais de acessibilidade utilizados nos sites, como, aqui fica mais fácil de visualização para vocês, assim como da própria Secretaria aqui estadual da pessoa com deficiência, né, que também tem essa aba aqui que dá possibilidade de acesso, de aumentar aqui o site, as letras, os tamanhos. Então, são formas de você garantir que a informação chegue a todos. E aí, né, o nosso último recado, que a gente já viu aí que Bauru está super avançado, né, que a gente já até parabenizou, que a gente sabe que a LAI, ela dá as diretrizes mínimas, né? Então, aquilo que a gente deve buscar o rol mínimo do que e do como. Mas que cada município, como está ali no slide, ele pode, de acordo com as suas especificidades, com as suas realidades, complementar, achar meios, achar outras formas, né? Descrever procedimentos para atender a legislação, bem como preconizar outras informações que entendem necessário para realmente ter aí um Estado transparente. Sempre quando eu falo Estado, a gente está falando de município, Estado membro, União. Eu acho que é isso, Flávio. Ok, Luciana. E muito interessante é a conjunção das informações. A gente tratou até agora muito sobre como esse conteúdo
de acesso à informação, ele deve ser colocado, como deve ser a transparência ativa, com ferramenta de pesquisa, com acessibilidade, em formatos abertos prioritariamente, mas agora vem uma pergunta essencial, exatamente o quê? Qual o conteúdo que deve ser disponibilizado ativamente? Qual é o conteúdo? Então, essa pergunta eu deixo para o professor Levi. Qual é o conteúdo que a legislação especifica que deve ter na transparência ativa, doutor Levi? Exato, Flávio. A lei, para que não houvesse qualquer dúvida, ela bem estabeleceu. Artigo 8º, no seu parágrafo 1º. Vamos ao conteúdo. Registro das competências e estrutura organizacional. Ou seja, qual o organograma, qual que é a estrutura realmente do município. Endereços e telefones das respectivas unidades e horário de atendimento ao público. Ou seja, isso já tem que estar na internet para que a pessoa não perca a viagem, para que ela saiba exatamente qual o local, para onde que ela vai ter que se socorrer, telefone que ela possa eventualmente ligar antes, certo? Justamente para não ter desencontros. Além disso, a lei estabelece também, no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 8º, registros de qualquer repasses ou transferências de recursos. Ou seja, está reafirmando aquilo que a lei complementar 131 já estabelecia. Tanto na parte de receitas como na parte de despesas. Por quê? Vamos lá no inciso 3º, registro das despesas. Ou seja, entrou dinheiro, de onde veio? Saiu dinheiro, para onde foi? Então, há realmente a necessidade de se ter esse controle orçamentário. Além disso, que hoje os portais disponibilizados pelo Estado para os municípios também já contêm o inciso 4º, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Vejam bem, aqui acrescentando aquela resposta que veio de Juquiá, tanto posso simplesmente mencionar no site, extrato tal, de tal contrato, o edital de licitação publicado no Diário Oficial do dia tanto de tanto. Essa referência, eventualmente, já poderia ser o suficiente. Poderia também colocar a íntegra do contrato, a íntegra do edital? Sim, poderia, certo? Mas o edital já está disponibilizado no Diário Oficial. O que poderia fazer, então? Colocar o link para o Diário Oficial. Ou seja, não precisaria carregar 2 vezes aquele mesmo documento, caso ele já esteja disponibilizado de alguma forma pela internet. Ainda no inciso 5, então, continuando. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades públicas, certo? Então, o que vai acontecer? Os projetos que estão em andamento, as obras que estão em andamento. Futuramente, o Estado de São Paulo pretende ter um sistema melhor de fiscalização das obras públicas, algo como, se uma obra de grande vulto vai ser realizada, no dia do início da obra já deveria ter uma câmera funcionando ali para que qualquer pessoa possa acompanhar o andamento da obra. Veja a que ponto que pode chegar a transparência, certo? Então, o projeto que está em andamento, a obra e tal, isso também já pode ser divulgado de uma forma também, já deve ser divulgado, certo? Por quê? Porque é uma obrigatoriedade trazida pela lei. O inciso 6º, né, traz também respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Ou seja, é aquela obrigatoriedade de que o que é transparência passiva, quando cutuca a administração para dar uma informação, vai produzir, opa, essas respostas, então, as mais frequentes, já vamos colocar na internet. Para quê? Para que o próximo cidadão que necessite de uma informação, ele não precisa formular o seu próprio pedido. Ele já dá uma olhadinha lá, será que essa pergunta ninguém já fez? Ou alguém já fez? Entra lá. Se já fez, já está a resposta, certo? Com certeza já facilita. Ela nem precisa fazer um pedido, ela não precisa provocar a máquina para que a máquina venha a funcionar para dar essa informação. Então, esses requisitos são trazidos pela própria lei. E como bem disse a Luciana, nada impede, é lógico, de além desses obrigatórios, outros mais que sejam do interesse da população. O horário da instância turística, postos de saúde, realmente, quanto mais informação passar, quanto mais transparente for o município, melhor será, com certeza, o controle da sociedade, melhor será a receptividade por parte da população.